O Espírito Santo, irmãos, gerou algo no meu coração. Eu tenho conversado muito com Macula, para a gente estar pregando, né, motivando, encorajando e abençoando. Mas o Espírito Santo gerou algo no meu coração que é interessante, para que eu o conheça. A gente fala do Espírito Santo, a gente diz que ama o Espírito Santo, mas na realidade, às vezes, e muitas vezes, a gente não tem uma precisão, e não vamos ter nessa terra, porque em parte conhecemos, mas às vezes nem parte conhecemos. Eu amo o Espírito Santo. Será que o Espírito Santo é só um mover? Será que o Espírito Santo é uma influência? Será que o Espírito Santo é uma pessoa? E Deus gerou isso no meu coração para eu estar compartilhando com vocês. O tema desse compartilhamento, que não é uma pregação, que pregação, tipo as do pastor Ricardo, não vai chegar nem próximo. Mas eu tenho certeza de uma coisa, o Espírito Santo vai falar com a gente. O tema desse compartilhamento é conhecendo o Espírito Santo. Fundamental para a nossa vida cristã, né? Aí eu inicio falando acerca da natureza do Espírito Santo. A chave, amor, minha esposa está falando que a chave está atrapalhando, gente. A chave está atrapalhando alguém? Fala assim, não, Rafael. Está atrapalhando um montão, né? Quem não falou não, eu vou botar aqui. Tem mais alguma coisa? É só o rosto, né, que atrapalha. Glória a Deus. Eu vou falar sobre a natureza do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa, ele é uma influência. Queria que você pensasse o que você entende acerca do Espírito Santo. Nós podemos ver quem é o Espírito Santo através dos seus nomes e através do simbolismo que aponta para o Espírito Santo. Nós vamos compartilhar hoje os nomes do Espírito Santo e os símbolos do Espírito Santo. Deus gerou isso no meu coração. Os nomes do Espírito Santo são, você que pode anotar, é muito legal você anotar. Espírito de Deus. Repete assim, todos os nomes que eu for citando, você repete, amém? Amém, gente? Glória a Deus. Espírito de Deus. Aleluia. Espírito de Cristo. Consolador. Glória a Deus. Espírito Santo. Espírito da promessa. Espírito da verdade. Espírito da graça. Espírito da vida. Espírito de adoção. Esses são o nome, todos os nomes do Espírito Santo. E através dos nomes e dos símbolos que nós vamos ler, se a gente tiver tempo, daqui a alguns minutos, nós vamos conhecer um pouco do Espírito Santo. Amém? Porque ele é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é a parte executiva da Trindade, da divindade. O Espírito Santo é o que opera. Amém? Amém ou não? Glória a Deus. Ele opera tanto na esfera física como na moral. Por intermédio do Espírito, Deus criou e preserva o universo. Por meio do Espírito, o dedo de Deus, Lucas 11:20, Deus opera na esfera espiritual, convertendo os pecadores, santificando e sustentando os crentes. Aí vem uma pergunta, o Espírito Santo, divino no sentido, o Espírito Santo é divino no sentido absoluto? Há uma pergunta para a gente nessa manhã. O Espírito Santo, ele é divino no sentido absoluto? Eu estou perguntando, sim ou não? Pastor Davi, pegou para geral. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Aleluia. Por que ele é? Vou provar para vocês. Porque ele tem atributos divinos. Ele é eterno. Abra a palavra do Senhor, por favor. Hebreus capítulo 9. Vamos que vamos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Versículo 14.
Salmo 139, do 7 ao 10 também. A gente vai fazer um manto aí, ó. Você bota aquela... Para isso que serve aquele marcadorzinho que tem na Bíblia. Você põe num lugar e marca o outro. Só serve para isso, irmão. Para mais nada. Aleluia. Salmo 139. Glória a Deus. Versículo 14 de Hebreus 9 diz o seguinte. Vamos lá, vou chegar lá. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a vossa consciência de atos que levavam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Percebe que está dizendo aqui, o Espírito eterno. E a eternidade é um atributo de Deus. Amém ou não? Glória a Deus. Salmo 139, versículo 7. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se subo aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. O que está dizendo a Bíblia? Que Ele é onipresente. E esses são atributos divinos. Então, nós estamos conhecendo o Espírito Santo. E Deus gerou isso no meu coração. Para que a gente conheça e prossiga em conhecer. Porque nós somos, às vezes, levamos prejuízo em muitas coisas. E até temos, às vezes, prejuízo a ponto de ser destruídos em determinadas áreas. Porque nós não conhecemos o Senhor. Oséias fala assim, o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. E conhecimento é luz. Aleluia. Vamos voltar aqui para a leitura. Ele possui obras divinas. Porque o Espírito Santo é Deus. Prova que Ele é Deus. Ele tem atributos divinos. Repete isso comigo, por favor. Atributos divinos. E obras também divinas. Aleluia. Os atributos são, Ele é eterno, onipresente, onipotente e onisciente. Além desses dois textos que eu li, você também pode, se você estiver anotando, Lucas capítulo 1, versículo 37, quando diz que descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Também tem 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11, você que está anotando. Obras divinas. Ele tem como obra divina a criação, regeneração e ressurreição. Quais são as obras divinas do Espírito Santo? Criação, repete comigo, criação, Perdigão. Perdigão. Ih, o povo está meio devagar hoje. Glória a Deus. Aleluia, papai. Aplauda o Senhor Jesus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Não é assim, fiote? Papai maravilhoso. Vocês vão ouvir a voz do pastor Amauri aí na Rádio Cara de Leão, aí direto agora. No programa 10 horas da manhã, no Conexão, né, através do projeto vidanova.com. Temos uma programação fera pela manhã. E tá lá o seu Amauri. Papai maravilhoso. Glória a Deus. Obra da criação. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Aleluia. E Jó 33, 4. Gênesis é mole de achar, irmãos. E o capítulo 1 mais fácil ainda. Glória a Deus. E Jó 33, versículo 4. Descobri uma fórmula aqui, pastor, que ela abre as duas Bíblias já ao mesmo tempo. Posso ler um texto e o outro. Bacana esse negócio. Te encorajo a comprar um trem desse daqui. Isso aqui é legal, viu? Já abre os dois assim, ó. Diz assim a palavra do Senhor: e a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Jó, capítulo 33, versículo 4. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Olha o que está dizendo aqui, que a obra da criação é uma obra divina. Só Deus cria, amém ou não?
Rafael, todo mundo sabe disso. Sabe mesmo? Sabe mesmo? Por que a gente tem tanta falta de convicção para falar as coisas? Por que a gente não passa certeza quando a gente afirma algo? A gente tem dúvida do que a gente fala, irmãos. E Deus gerou isso no meu coração. Se o Espírito Santo permitir, o nosso apóstolo abençoar, meu companheiro também me der um sinal verde, eu pretendo estar falando acerca do Espírito Santo. Hoje eu vou apresentar o Espírito Santo, que ele está me apresentando, ele se apresentou para mim de madrugada, dessa maneira, como Deus. Depois vou falar dele na vida de Jesus, e depois vou falar dele na vida da igreja. Muito legal isso. Glória a Deus. Ele continua a obra de regeneração. Tem lá João capítulo 3, do 5 ao 8. Você anota aí, irmãos, que a gente vai ler todos os versículos aí, a gente não vai ter tempo para chegar nem na metade. Você anota aí. Fala daquele que não nascer de novo. O que é nascido da carne é da carne. O que é nascido do Espírito é do Espírito. Fala de regeneração. E só quem pode regenerar o homem é Deus. Repete isso comigo. Só quem pode me regenerar é Deus. Então o Espírito Santo é Deus. Ele não é um Deus menor. Porque eu já ouvi essa balela. Não, porque o Jesus é um Deus menor. O Pai é um Deus altíssimo. O Espírito Santo é menor ainda. Não existe isso. Os três são um. Ambos têm o mesmo poder. Ambos têm tudo igual. Só que cada um opera numa esfera. O Espírito Santo é o executivo, como eu já disse aqui. Aquele que opera tudo em todos. É aquele que traduz as nossas lágrimas. Quando a gente está triste, é o que intercede por nós. Quando a gente ora como não convém, que a gente não sabe nem orar, a gente pede uma coisa e Deus está falando, você precisa de outra. Aí ele fica um pouco irritado e manda um profeta e fala assim, você não recebe porque você pede mal. Está na Bíblia. É verdade ou não é? Mas graças a Deus pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é tudo que nós precisamos. Nós não precisamos hoje sair daqui com uma promessa de carro novo, com uma promessa de cura, com uma promessa de um apartamento, com uma promessa de uma vida melhor financeira. Não! Nós precisamos sair daqui conhecendo o Espírito Santo, porque Ele é tudo que nós precisamos. Porque quando nós temos o Espírito Santo, nós temos tudo. Ele opera tudo na gente. Tudo. Tudo, ele sonda o nosso coração. A Bíblia fala assim no Salmo 37, versículos 4. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Mas a Bíblia também diz que o Espírito Santo é que vai lá no fundo do teu coração e fala aquilo que você sonha para Deus. Pai, é o seguinte, eu não sei como funciona lá na Trindade, eu sei que é assim, o que Ele quer de verdade é isso aqui, Dá para Ele. Ele quer ser curado, é fiel, é obediente, te ama. E sobretudo me conhece. Ele sabe que é impossível que eu não presenteie. É impossível, a Bíblia diz em Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que eu tenha fé para crer que Ele existe. E que Ele presenteie aqueles que o buscam. E aí quando eu tenho essa consciência, quando eu tenho esse entendimento de quem é Deus e o que Ele faz pela gente. Meu irmão. Aí tudo que você precisa vai vir na tua mão. O apóstolo fala assim, o apóstolo diz aqui pra gente, não precisa correr atrás da bênção não. Se você está correndo atrás da bênção, você está no caminho errado. A bênção que tem que correr atrás de você, aleluia, é a bênção que corre atrás dos seus. Não é a gente que sai correndo atrás de milagre, de bênção não. Isso que vem bater na nossa porta. Porque está escrito, Jesus disse, Mateus 6,33, buscai o reino de Deus e sua justiça. E tudo, todas as coisas são todas as coisas, não são algumas coisas, vos serão acrescentadas. Deus sabe o que você precisa. Conheça o Espírito Santo em nome de Jesus. Aleluia. A obra da ressurreição também. E também o terceiro atributo é a classificação da Trindade, ele junto com o Pai e com o Filho. Você pode também, você que está anotando, só para recapitular, o atributo divino de Deus é eterno, onipresente, onisciente e onipotente. Obras divinas do Espírito Santo,
criação, regeneração e ressurreição. Você já deve ter pelo menos escutado aquele texto que diz assim: o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo. Pelo menos escutar, eu creio que você escutou. É ressurreição, só Deus pode ressuscitar alguém. Só Deus pode ressuscitar os seus sonhos. Você chegou aqui achando que os teus sonhos estavam enterrados, que tudo aquilo que você sonhou uma vida inteira, você não vai conseguir realizar. Eu quero te dizer uma coisa: o Espírito Santo, ele é poderoso para ressuscitar os seus sonhos. E ele está aqui. O Espírito Santo está aqui. Esse é um culto onde nós cultuamos o Espírito Santo. Nós entregamos louvor a esse Deus que, apesar de não testificar de si mesmo, João 16 fala que ele não testifica dele próprio, mas ele veio testificar do Pai, do Filho. Ele veio fazer com que seja real a vida de Cristo no seio da igreja. Apesar disso, Ele é Deus e é digno de ser louvado, adorado, receber canções, receber aplauso, receber glória a Deus, receber aleluia. Bendito seja o Espírito Santo, bendito seja o Espírito Santo, porque Ele que nos ajuda, nos guarda, nos leva em triunfo para todos os lados. Ele é o Senhor. É o Espírito Santo. Está aqui com a gente. Faguinho, ele está aqui com a gente. Ele é uma pessoa. Aleluia. Ele está aqui conosco. Ele está aqui com você. Ele veio com você da tua casa. Ele estava com você no seu carro. Ele estava com você dentro do ônibus. Ele veio andando do teu lado. Aleluia. Ele pode fazer essas coisas. Ele pode estar dentro de você, do teu lado, do meu, dentro de mim, do meu lado. Lá na minha mãe, lá no recreio. Pode estar com o apóstolo agora, que é aniversário dele. Pode estar lá com ele e estar. Porque ele é Deus. Ele é Deus. Jesus está sentado no trono à destra do Pai. Mas o Espírito Santo está aqui entre nós. O Espírito de Deus está sobre nós. Ele é Deus. Aleluia. Aleluia. Posso ouvir assim um aleluia? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero amar o Espírito Santo como eu ainda não amo. Eu quero conhecê-lo como ele é. Eu quero ser amigo dele. O maior título que um homem tem é de ser amigo de Deus. O maior feito que um homem pode realizar é de andar com Deus. A maior obra da vida de um ser humano é Deus falar assim, ó: achei essa pessoa, segundo o meu coração. O apóstolo falou esses dias, eu fiquei chorando. Aí durante a semana inteira na rádio eu fiz menção disso. Eu falei assim: Davi cantava para Deus. O apóstolo falou isso. Eu quero cantar para o Espírito Santo. Ele é o dono do querer. Aleluia. Não é isso? Ele é o dono do querer. Ele é o dono da vida, o autor da existência. A palavra sai da boca de Deus, Pai. Mas o Espírito Santo opera e se torna real. É o que rega a semente, entende? Olha que interessante, a palavra sai do Pai, Jesus é a palavra, e o Espírito Santo é o orvalho que rega e dá o crescimento. Aleluia. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Quantos podem aplaudir ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo. Eu faço uma segunda pergunta nessa manhã. O Espírito Santo, como eu já fiz menção aqui, e agora eu quero provar na Bíblia, o Espírito Santo é uma pessoa ou apenas uma influência? Muitas vezes descreve-se o Espírito de uma maneira impessoal, como o sopro que enche a unção e que unge, o fogo que ilumina e aquece, a água que é derramada, o dom do qual todos participam. Muitas pessoas pensam que o Espírito Santo são apenas as suas manifestações. Eu gosto de comer picanha, nem por isso meu nome é, eu sou o Senhor Picanha. Eu sou o Rafael. Eu tenho manifestações, mas nem por isso eu sou o que eu aparento ou o que eu manifesto.
o Espírito Santo é muito maior do que um simples sopro. Ainda que ele tenha aberto o mar vermelho, ainda que tenha sido algo muito grande para a gente, é pequeno diante dele. É uma desproporção muito grande a gente querer entender o tamanho de Deus com uma mente tão pequena como a nossa. É muito desproporcional isso. É imensurável. Um vento que abriu o mar vermelho, o vento que um som de um vento que veemente, que todos foram cheios do Espírito Santo e a língua repartida como de fogo, para a gente é algo muito grande, mas para Deus é pequeno, porque Ele não é isso. Isso são manifestações dele. O Espírito Santo é uma pessoa. Aleluia. E agora eu vou compartilhar com você aqui. Aleluia. O que faz com que... O que comprova e sela que ele é uma pessoa? Quais são os atributos da personalidade dele? Ele tem mente. Ele tem vontade e sentimento. Isso é alma, pô. O Espírito Santo tem uma alma. Viajei agora. Isso é uma função da alma. Quantos estavam aqui quando eu compartilhei a palavra sobre o fator humanidade? Quantos estavam? Poucas pessoas. Eu citei sobre as funções da alma, do espírito e do corpo. E essas são funções da alma: mente, vontade e sentimento. Aleluia. Abra a palavra do Senhor, Romanos capítulo 8, versículo 27. 1 Coríntios 12, 11. E Efésios 4, 30. Efésios 4, 30 fica na manga. Romanos, até eu me perdi agora, tem que voltar aqui na Bíblia. 8, 27. 1 Coríntios 12, 11. Primeiros Coríntios 12, 11. Aleluia. Olha o que diz a palavra do Senhor: aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ele tem vontade, ele conhece, ele sonda a intenção do Espírito. A intenção está no âmbito aqui da mente, viu? Você tem intenção de fazer algo, está no âmbito da mente. Isso comprova que ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa, Claudinho. Ele está aqui com a gente, ele tem mente, ele tem sentimento. Efésios 4:30 fala que não entristeçais o Espírito Santo. Ele tem sentimento. E a gente entristece o Espírito Santo. É, Rafael? É. Quando? Quando a gente entra em desacordo com ele. Vou aproveitar e vou pegar o gancho da sexta-feira. No programa, eu ministrei uma palavra sobre Amós 3:3. Porventura, podem andar duas pessoas juntas se não estiverem de acordo? Vou pegar o gancho, me lembrei agora. Espírito Santo. Aleluia. Você tem que entrar em acordo com Deus. Eu preciso entrar em acordo com Deus. A gente tem que sair desse nível muito superficial de achar que o Espírito Santo é um mover. Você anda diante de um Deus todo-poderoso, um único Deus verdadeiro, o tempo todo. Então não chores mais, não se lamente mais, sorria mais, viva melhor a vida, curta melhor os prazeres da vida. Sabe por quê? Porque Jesus veio te dar a vida, e Ele falou: eu vou, mas eu vou enviar um outro Consolador. Para quê? Para que você tenha vida também. Viva a vida, tente de novo, não para. Por que você vai parar? Eu vou parar, Rafael. Por quê? Porque eu já me frustrei uma vez. Eu gostei quando o pastor Estevão estava ministrando no domingo passado, e ele falou algo. É porque uma irmã da minha igreja casou uma vez e deu errado. Aí eu fui e compartilhei com ela: mas irmã, não sei o quê. Aí ela falou: não, pastor, mas eu casei de novo. Aí o pastor: pô, mas e aí? Não, mas deu errado. Aí chegou o terceiro casamento, deu errado. Aí sabe qual foi a palavra que o pastor deu? Tenta de novo. Aleluia. E é isso que o Espírito Santo quer que a gente faça, o que o conheça. Porque quando a gente conhece, a gente tem convicção. Jesus falou assim: Pedro, lança a rede.
Pô, mas eu de novo, eu já fiz isso tudo, já conheço tudo. Sou PhD, PQD, piraquê, como diz o apóstolo. Já sei tudo de pesca. O mar não está para peixe. Lança a rede. Tá bom, pela tua palavra. Quando você conhece o Espírito Santo, você faz igualzinho Pedro. Na tua palavra, Senhor. O Espírito Santo já gera algo no nosso coração começa a arder. E a gente tem uma certeza, o Espírito Santo está me conduzindo. E aí, meu irmão, sabe qual é o resultado disso? Vitória, aleluia, bênção de Deus, aleluia, majestade da glória de Deus operando e se manifestando através da tua vida. Aí todo mundo tem que falar assim: caramba, Deus usa essa pessoa, Deus é com ele, Deus abençoou. Olha que pessoa abençoada. Quantos já ouviram isso de um vizinho? Ah, aquele irmão ali é abençoado. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo faz isso. Aleluia. Ele é uma pessoa. Oh, Jesus, sim, Senhor. Aleluia. 1 Coríntios 12, 11. Glória a Deus. Todas as coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele distribui individualmente como quer. Isso fala de vontade. Amém ou não? Então nós entendemos que Ele é Deus. Amém ou não? Conhecemos seus atributos divinos, suas obras divinas, e aonde Ele entra na Trindade. Nós vemos aqui, lemos alguns textos aqui. Onde estavam os três? Agora estamos aprendendo que Ele é uma pessoa, porque Ele tem personalidade. Ele tem sentimento, porque uma pessoa não necessariamente tem que estar encorpada, tem que ter corpo, tem que estar encarnado. Não precisa ser isso. O que caracteriza uma pessoa é ela ter mente, porque um animal tem corpo. Um cachorro tem corpo, mas não é uma pessoa. É verdade ou não é? E tem um texto na Bíblia aqui que eu me lembrei, que diz assim: você sabe que o vento existe, você sente ele, mas você não vê. Da mesma forma o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus. Atributos pessoais de Deus. Ele revela, Ele ensina, do Espírito Santo. Ele revela, Ele ensina, Ele clama, Ele intercede, Ele fala, Ele ordena, Ele testifica. Ele pode ser entristecido, contra Ele se pode mentir e blasfemar. Vou ler só alguns versículos, tá, irmãos, para a gente continuar a leitura. Ele intercede, Romanos 8, 26. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele ensina, Jesus disse que viria o Consolador, o outro Consolador, para nos ensinar tudo aquilo que nós temos aprendido dele. Você pode mentir para o Espírito Santo. Você lembra do episódio de Atos capítulo 5? Que Ananias e Safira vêm diante do altar, está o apóstolo Pedrão e o pastor Tiago lá olhando a situação toda, observando tudo. Aí Pedro, calma aí, deixa comigo, pastor. Não precisa nem o senhor se levantar. Aí levanta, por que você está mentindo para o Espírito Santo? Ele é uma pessoa, está claro? Então aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor, que Ele é uma pessoa, aleluia. Ele é Deus, é uma pessoa. Glória a Deus. Esse é o nome dele, Espírito de Deus. Por que Espírito de Cristo? E aí a gente começa a conhecê-lo através do seu nome, como nós na introdução nós compartilhamos. Como é que eu sei quem é o Espírito Santo? Através dos seus nomes. O Espírito de Deus, aí nós começamos a desenvolver, através do seu próprio nome, quem Ele é. Irmãos, eu fico pensando, Jesus, Ele ensinando seus discípulos acerca desse tema. O tema que mais dava ibope, que mais enchia de multidão, era quando Ele partia 5 pães e 2 peixes e alimentava uma multidão. O tema que mais dava ibope era quando Ele falava assim: tragam todos os doentes, todos eram curados. Mas quando Ele falava do Espírito Santo, ficavam aqueles que queriam conhecer o Espírito Santo, aqueles que anelam pelo Espírito Santo. Sabe, eu quero te encorajar nessa manhã. Sabe, Duza,
amar o Espírito Santo. Aleluia. Nosso tempo já está quase no fim. E eu quero, antes de continuar, eu creio que em nome de Jesus eu vou ter uma outra oportunidade, vou falar o Espírito de Cristo, para que a gente possa fazer as coisas bem bacanas, para você entender e aprender. E se você puder, convide alguém e traga um caderno para você escrever. Eu tenho bastante material aqui, porque Deus gerou isso no meu coração. O Espírito Santo colocou isso no meu coração, que a gente possa conhecê-lo, prosseguir em conhecer. Eu vou pedir ao Ministério de Música para subir. Nós vamos orar durante 5 minutos. A igreja, por favor, fique de pé. Assim que nós vamos fazer, nós vamos orar durante 5 minutos, para que dê tempo para a gente continuar com a ordem normal do culto. Pode tocar essa música, né? Essa música é muito linda. Aleluia. E eu quero, nesse apelo, esse apelo não é para quem quer um milagre. Até porque você pode até ter essa conotação e esse entendimento, se você partir do princípio que o maior milagre é você ter o Espírito Santo. O maior milagre é você ser amigo de Deus. Uma pessoa imperfeita. Por que é milagre, Rafael? Porque está escrito: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados de Deus. O pecado faz separação entre Deus e o homem, e todos nós somos pecadores. Mas o maior milagre é esse, que por ofensa de um homem veio o pecado e todos pecaram, mas por um ato de justiça de um só, para saber de Jesus Cristo, o Filho de Deus, aí foi dado a oportunidade de se relacionar e de se reconciliar com Deus, e o Espírito Santo testifica isso. Esse é o meu apelo. É o apelo que Deus está falando no meu coração. Quantos querem o Espírito Santo? Querem conhecê-lo? Quantos querem ser amigo dele? Quantos querem cantar para ele como Davi? E aí eu não estou falando das imperfeições nossas, porque somos imperfeitos e seremos imperfeitos enquanto estivermos aqui, porque não somos ainda o que havemos de ser. 1 João capítulo 3. Mas quando naquele grande dia seremos semelhantes a ele. Aleluia. E eu quero te convidar a vir diante do altar de Deus. Você e Deus, ninguém vai te tocar. Se você quiser isso para a sua vida, se você quiser mais de Deus ou conhecê-lo, porque quando Deus gera algo no coração da igreja, porque a igreja precisa, Ele é o dono da igreja, precioso.